A segunda fase de Blue Lock, a Liga Neo-Egoísta. Um palco internacional onde os garotos estariam prestes a atingir o verdadeiro auge deles apareceu. E hoje estamos aqui para resumir todo o início dessa segunda fase por completo. Ok, pessoal, eu falo que vai ter resumo no canal de volta, que vão ter as partidas, só que, mano, eu até hoje tento entender como eu fui capaz de fazer aquele resumo do Blue Lock vs Japão e continuação, porque, tipo assim, eu nem fazia vídeos nesse canal quando eu comecei a escrever o roteiro daquele vídeo e, velho, sempre tem gente pedindo a continuação dessa saga. Bem, caso você caiu aqui por algum motivo desconhecido e não viu os outros vídeos, essa série já possui o resumão da partida entre o Blue Lock e o Japão Sub-20 e o pós-partida. Ambos estão presentes aqui no canal, então assista eles antes de ver esse vídeo. Só que para quem vem na seca do anime querendo saber por onde continuar, o quadro que sai diretamente de onde o anime parou também está sendo produzido, tá bom, pessoal? Semanalmente eu tô adaptando os episódios para cá, então caso tu queira seguir na ordem bonitinha, tu já pode ir pra lá, tem tipo uma playlist aqui no canal, não é muito difícil de tu achar. Caso não, tu já viu tudo, chegue cá por causa que nossa saga de resumãos completos hoje segue com esse vídeo aqui dos longos, que serão 6 capítulos resumidos basicamente, e tipo, eles cobrem o início de toda essa saga, tá ligado? Do 153 ao 158 é que eu vou estar adaptando a esse vídeo aqui, e depois desse resumão, os próximos que virão serão os 4 tão esperados aqui no canal: Bayern vs Barcelona por completo, ou Barça de München vs Barça, Bayern vs Manchester City, Bayern vs Juventus e Bayern vs PSG. No tempo atual, não tivemos a conclusão nem do da Juve e nem do PSG, então calma lá. Além de que eles vão dar um tampo danado, então tudo vai depender do apoio nesse vídeo. Eu estaria mentindo, tá ligado? Eu vou trazer de qualquer forma, só que tu apoiando ele chega mais rápido e me dá aquele boost para continuar focando em trazer esses resumos mais rapidamente, já que eles dão muito trabalho e às vezes não consigo conciliar em fazer o resumão, o roteiro do resumão, gravar um resumão que é normalmente mais longo e também fazer os vídeos diários, sabe? De qualquer forma, eu gastei esse tempo todo explicando por causa que muita gente terminou o anime e tá perdidinha da Silva, e de agora em diante é só resumo, sem mais pio, tá certo? Simbora, que esse daqui vai ser mais longo que o último e os próximos não vão ter essa enrolação. Eu vou inventar alguma coisa pra que a pessoa logo no início, tipo uns 10 segundinhos do vídeo, já consiga entender que é uma continuação de outro, tá bom? Se inscreve aí, por favor, se puder. Nunca te pedi nada. Bem, depois dos garotos chegarem de volta das férias nas instalações do Blue Lock, o Bashira estava emocionado com a situação que eles se encontravam. O Shigiri estava pegando fogo e o Nagi pensava sobre esse próximo nível. Enfim, ia começar. Chegando na sala de encontro, os meninos do Blue Lock se depararam com vários outros jogadores do projeto, mas também com algumas caras que pelo menos não deveriam estar ali pela lógica. A partida contra o Sub-20 do Japão tinha tornado eles um novo time Sub-20, só que ao chegar lá, eles se depararam com os próprios utilizando os mesmos uniformes que eles. O Isaac questionou o que eles estavam fazendo ali e o Aiko falou que o Ego tinha chamado eles. Na segunda fase do Blue Lock, uma das novidades era que o Sub-20 do Japão, ou pelo menos o antigo, tinha se unido ao projeto. Ou seja, o Ego foi bonzinho e tornou todos num só. Talvez isso provavelmente tenha se dado também por causa da pressão da mídia, ia pegar mal deixar um monte de bons jogadores de fora, né? Então faz sentido eles terem ficado. Todos estavam ali animados e o Yoichi questionou sobre qual tinha sido o resultado da partida de boliche. E bem, o Barão meteu um hat-trick de Strikers e os Blue Lockers levaram a melhor. O Yoshi viu o Rin quieta ali no canto e ele mandou ele não se aproximar se não iriam machucar. Eu nunca entendi essas expressões particularmente, então não me peça para levar ao pé da letra elas. Só que bem, o Yoichi o chamou de rival e foi assim que o Ega entrou em cena. Ele perguntou como tinham sido as férias e começou falando sobre ter recebido o poder sobre a equipe nacional Sub-20 do Japão. Justamente por isso, ele pensou que até mesmo os perdedores poderiam possuir um certo valor. E assim, decidiu criar uma equipe Sub-20 completamente nova com os jogadores que ali estavam presentes. Todos tinham exatamente 100 dias antes da Copa do Mundo. O Sendou se irritou
voltou com o título de perdedor e o Aiko percebeu que ele tinha uma certa lábia. Só que o ego disse que entrando na Copa dessa forma que eles estavam, a vitória seria impossível. Todos ali perceberiam isso com a próxima etapa, mas enfim, um ditado popular aqui se fazia presente: malhe o ferro enquanto está quente. O ego pensou em um método de fazer todos os jogadores progredirem de maneira explosiva, mas antes de explicá-lo, ele questionou qual o motivo que fez todos ali evoluírem tanto na partida passada exatamente: o despertar de seus egos, o conhecimento de suas capacidades latentes. Aquilo que permitiu que tudo isso emergisse, sem qualquer dúvida, foi o ambiente. Esse espaço fechado e cruel que é o Blue Lock foi capaz de fazer com que os jogadores passassem para esse nível superior. Eles deviam entrar num ambiente igualmente desafiador, e foi por isso que o ego decidiu enviá-los para as profundezas do inferno. Era assim que se começaria a segunda fase do Blue Lock. Todos entregariam suas almas no topo do mundo dentro das 5 grandes ligas da Europa. Popularidade, habilidade, dinheiro, as ligas profissionais da Europa dominavam o mundo em todos esses quesitos. Justamente por isso, o Jinpachi questionava a todos ali presentes em qual ambiente eles iriam querer evoluir. Ele ali então pediu para que cada um dos jogadores escolhessem um dentro desses 5 países que ele citaria. Todos estavam surpresos e, para ajudar os meninos, o ego mostrou uma apresentação rápida de cada liga com suas próprias convicções e pré-julgamento delas. Bem, a Inglaterra era especializada na rapidez e no confronto. Essa liga dava importância ao porte físico e à trajetória da bola. Em suma, uma liga sem tempo para descanso, voltada totalmente ao treinamento. A segunda era a espanhola. Essa liga era muito técnica e criativa, e de fato, a população espanhola não se contentava com apenas um gol. E ali se reuniam os jogadores que buscavam a criatividade e grandes jogadas. A terceira liga era a italiana, uma liga conhecida por sua estratégia e astúcia, onde eram conhecidos pela tática bem construída com a arte de ganhar de 1-0. Suas capacidades individuais esmagadoras e o trabalho sólido os concederam um novo estilo de jogo, e era nesse estilo que eles se baseavam. A quarta era a liga francesa. Na Europa, essa liga ainda é nova. Entretanto, não deixava de ser uma estrela em ascensão que soube provar seu valor. Nesses últimos anos, com o grande suporte de investidores, a liga virou um grande mercado de talentos e basicamente está a um passo de se tornar a liga mais importante do mundo. A quinta, por fim, era a alemã. Nessa liga, o futebol é um esporte onde o objetivo é marcar o máximo de gols possíveis. Ela garante a vitória em um estilo racional, que por sua vez é quase desumano. Além disso, é lá que o jogador que chamam de melhor atacante do mundo, o Noel Noah, está. No fim das contas, era isso. Aqueles que não acreditavam estar destinados a serem atacantes podiam fazer suas escolhas considerando as posições que quisessem. O ambiente que cada um escolhesse seria o palco de um novo combate até a morte. Até a Copa do Mundo Sub-20, esse seria o palco para a seleção da equipe. Todos se deparariam com um ambiente de nível mundial e para eles sobreviverem a eles teriam que precisar de um elemento essencial: a verdadeira demonstração de suas originalidades. Mesmo se um talento se destaque no Japão, quando ele se depara com um nível mundial, ele não parece nada mais além do que um qualquer. Nesse momento, o que todos iriam sentir? O que iriam se agarrar? Tudo isso deveria ser transformado por eles em experiência. Contra tudo e contra todos, os meninos deveriam provar seus valores e se mostrarem insubstituíveis. Era isso que os esperava de agora em diante. O rito de passagem para o mundo profissional acontecia. Por essa razão, todos deviam refletir sobre o tipo de jogador que desejavam se tornar e, em cima disso, escolherem o ambiente ao qual melhor se adaptariam. Seja a escolha deles boa ou não, suas vidas inteiras seriam absolutamente abaladas por isso. Egoísmo, originalidade e escolha. Todas essas palavras passavam na mente de todos, pois agora eles deveriam colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam no Blue Lock. Voem por esse mundo
que os espera de braços abertos. Os garotos teriam 90 minutos e teriam que apostar seus futuros para poderem escolher ali seus ambientes. 5 grandes ligas, apenas uma grande escolha perante de um clique no celular. O Igaguri comentou que ia para a Alemanha pois tinha a impressão que eles adoravam os japoneses. O Otoya falou que ia para a Espanha por ser o país da paixão. O Ario falou que o local de sua escolha seria a Itália. A Catedral de Florença lhe chamava. O Zantetsu foi para a França. E seguimos vindo que o Shigiri estava achando que todos estavam se baseando demais nos estereótipos. O Karasu comentou que mesmo assim, não era como se houvesse muito a se pensar. Basicamente o melhor era escolher o que mais combinasse com si próprio. O tempo corria e todos tinham que se apressar, pois cada time apenas aceitava 9 jogadores por ordem de chegada. O Shigiri perguntou para onde o Yoshi ia e ele estava meio na dúvida sobre o que o Ego havia falado. Ele perguntou só para confirmar se entendeu direito e com o Shigiri tirando as suas dúvidas, ele confessou que estava meio perdido. Ele tinha andado assistindo bastante a Liga Inglesa e tinha vontade de ir para lá. Porém, a Alemanha era o local que o próprio admirava mais desde criança. O Shigiri perguntou se era por causa do herói do Yoshi estar lá e ele concordou. Quando ele perguntou para onde o Ryoma ia, ele respondeu sem hesitar que ele ia para a Inglaterra. Como aquele era o ambiente que testava a velocidade, ele queria botar suas pernas à prova. Quem chegou depois foi o Ryo, dizendo que também tinha escolhido o território inglês, pois lá tinham vários times que ele gostava e, acima de tudo, cheirava a muito dinheiro. O Yoshi questionou ao Nagi e ele apenas perguntou onde que Bergkamp ficava. Ele já tinha aposentado, porém era também na Inglaterra e justamente por isso o gênio também foi pra lá. O Mikage perguntou que nesse caso eles estariam juntos novamente e o Seishiro disse que era, mas no fim isso lá fazia diferença? Bem, o Bashira chegou ao lado do Prota dizendo que ia ao país do drible e da técnica, a Espanha. O seu amigo já pressentia isso. Só que o Meguro comentou que honestamente tanto lhe importava o lugar. No fim, tudo ia dar na mesma. O Isaac se surpreendeu com esse comentário e ele mandou o papo reto. Bom, eu vou me tornar melhor atacante do mundo, não importa o ambiente que eu escolha. Eu tenho que chegar ao topo. Não é uma questão de fazer a escolha certa, mas sim de fazer dessa escolha a melhor. É assim que se chega ao topo do mundo. E no fim, não é na lógica que eu confio, mas sim no instinto. Por isso, mesmo que eles se separassem agora, da próxima vez que eles se encontrassem, era bom que o Prota tivesse evoluído. Os dois amigos prometeram um pro outro e, agradecendo ao Bashira, o Izagi disse que também ia seguir os seus instintos. O ambiente que ele ia apostar sua vida, o que mais lhe animava no momento, era a Alemanha. E foi pra lá que ele foi. Tudo pronto. Fase 2, primeira etapa, escolha de ambientes concluída. Se você quiser, pode parar a tela agora para ver para onde cada um dos jogadores foi. É muita gente. Desculpa por não poder estar mencionando cada um. Caso tu queira ir para o capítulo exato dessa página, é o 154. De nada. Tchau, tchau. Os 9 jogadores que tinham escolhido a Alemanha seguiam para a próxima sala. O Igaguri estava animado. Tivemos escolhendo o mesmo ambiente que o Prota. Ele, né, o Budisquinha, o próprio Yoshi, né, o Hiyori, o Haichi, o Gagamaru, o Nero, o Kurona e o Kiora. E todos esses 9 ali partiam para uma nova etapa. Chegando numa sala, apenas um holograma no centro se projetava com o Ego nele. Olá a todos que escolheram a Alemanha. Bem-vindos a um futebol organizado e lógico. O time mais forte da Alemanha atualmente é o Bastard München, que claramente é uma inspiração no Bayern de Munique. Vocês vão se juntar aos membros da categoria Sub-20 desse time e treinar com eles. O Yoshi percebeu que já iam direto para um time de nível mundial e o Igaguri perguntou se eles iriam para a Alemanha. Porém, o Ego logo cortou todos eles. O inverso era o que aconteceria. O ambiente das 5 grandes ligas europeias seria recriado dentro da instalação do Blue Lock. Para isso, o Ego tinha convidado estrelas em ascensão da idade dos meninos, que jogavam nos times mais fortes de cada liga, no caso, né, no sub-20 deles. Na Inglaterra, o time era o Manchester City. Na Itália, o Ubers. Na Espanha, o Barça. Na França, o PSG. E na Alemanha, o Bastard München. O chão começou a se abrir soltando fumaça e o Ego comentava que o próximo objetivo deles seria vencer
nesse ambiente. De agora em diante, não seria mais ele que treinaria os meninos, mas sim os melhores atacantes de cada um desses times. Pedindo licença, o Ego decidiu apresentar o campeão incontestável do Bastard, aquele que possuía o título de melhor jogador do mundo, Noel Noah, o mestre atacante ali era apresentado. Eu só quero conceptualizar uma coisa que é, antes ali da entrada, realmente o Ego tinha escondido a informação de para que time exatamente eles iam. E também, logicamente, quem estaria nesse time como técnico ou algo desse tipo. É uma parada que eu nem me lembrava, então eu achei importante mencionar aqui, só pra caso de percepção mesmo, beleza? Isaac, percebendo que o atacante que sempre admirou estava na sua frente, ficou simplesmente congelado. O Ego explicou que com o resultado do confronto da partida contra o Japão Sub-20, o Blue Lock tinha atraído a atenção do mundo todo. Com isso, eles acabaram recebendo patrocínios gigantescos. E com isso, né, o início dessa segunda fase acabou ultrapassando as suas expectativas totalmente. Continuando, ele acabou que mostrando para os meninos que em todos os outros setores, grandes jogadores também estavam presentes. Os mestres de cada liga. Tudo era dividido da seguinte forma: existiam dentro de cada setor jogadores sub-20 de uma grande equipe. E o técnico deles era os profissionais dela. Por exemplo, aqui na Alemã tem a galera do Sub-20 e o técnico é o Noel Noah. Foram nos sendo apresentados demais técnicos dos outros setores. Na Inglaterra, do Manchester City, o Chris Prince era o técnico. Na Espanha, do Barça, o Lavinho, que inclusive é brasileiro. Na Itália, do Ubers, tinha o Mark Snuff. Do PSG, na França, por último, mas não menos importante, tínhamos o Loki. Sim, aquele que enfrentou os meninos lá no 5v5, lá na segunda seleção. Cada time teria esses treinadores que poderiam treinar suas respectivas equipes com suas próprias filosofias. Num ambiente dessa forma, não existiria outra escolha se não evoluir. E por isso, o Ego, sem mais enrolações, começou a explicar os detalhes dessa segunda fase. A primeira etapa se basearia em treinar sob o comando desses mestres. Cada mestre escolheria esse treinamento de acordo com a sua perspectiva. Esse treino serviria para que os 9 jogadores pudessem ganhar destaque, assim obtendo seu lugar dentro da equipe. Que, lembrando, pelo menos inicialmente, não está preenchida. Basicamente são 11 jogadores da equipe sub-20 e durante os treinos, os 9 vindos do Blue Lock deviam se destacar acima desses 11 para assim poderem ganhar suas vagas. Depois da distribuição feita e vagas garantidas, os 11 jogadores escolhidos participariam de alguns jogos. Seus adversários seriam os jogadores selecionados nos outros setores. Tivemos assim 4 partidas para cada time confirmadas. O Ego mais adiante explicou que existiriam para essas partidas algumas regras. E eu quero dar ênfase nelas porque muita gente ainda nos dias atuais se confunde em cima disso. A vitória durante essas partidas que iriam acontecer só é conquistada quando um dos dois times ali se enfrentando alcançar a marca de 3 gols. Ou seja, não tem como dar empate, ou acabar de 2-1, ou haver uma super goleada. Não, velho. O time chegou ali aos 3 gols, o primeiro time que chegar, fim de papo. A partida finaliza e ele é o vitorioso. O segundo ponto trazido é que as substituições são ilimitadas. A quantidade de jogadores que podem entrar e sair é realmente sem fim. O último ponto trazido é, sem sombra de dúvidas, o melhor. Uma vez por partida, cada equipe terá o direito de, durante 3 minutos, colocar seu mestre em campo. O nome dado a esse sistema é Star Change. E aqui as regras foram dadas. O Ego decidiu repetir mais uma vez, só para grudar na cabeça de todo mundo, que essa também seria a última seleção antes da Copa do Mundo Sub-20. Assim como antes, as classificações ficariam visíveis de acordo com os resultados que cada um dos meninos apresentassem. Elas logicamente mudariam a cada partida, e essa disputa que o dono do Blue Lock tinha tanto sonhado seria essencial para a criação do melhor atacante do mundo. Uma competição do mais alto nível nunca antes atingido. O verdadeiro despertar da nova geração, a Liga Neo-Egoísta. O Isaac estava feliz, ele ia poder ali aprender o futebol do Noel Noah com o próprio em campo. E bem,
Se ele continuasse vencendo, com certeza iria progredir. O caminho rumo ao topo mundial se abriria diante de seus olhos, e ele não podia esperar o que estava por vir. O ego já ia se esquecendo de uma parada, mas como lembrou, decidiu falar sobre. Para o time do Bastard, tinha um jogador que ele queria com toda certeza integrar a equipe. Os jogadores do Blue Lock que tinham sobrevivido até ali tinham percorrido essa estrada muito bem, só que ele tinha preparado um caminho inverso para aqueles que sobraram, uma filosofia diferente. Lá embaixo nasceu um monstro e ali o ego o reanimou. O único sobrevivente da repescagem do Blue Lock, o antigo forasteiro, havia retornado. Kunigami Rensuke estava totalmente diferente e com todos os atores reunidos para essa peça, era a hora da fase 2 do Blue Lock, a Liga Neo-Egoísta, começar. Ego deixou ali tudo com o Noah e o Izagi estava eufórico, chegando até a dizer fantástico. Um portão se abriu e os meninos se depararam com uma sala incrivelmente tecnológica. O Noah falou em alemão: "Nos vemos na linha de chegada", e disse que ia estar esperando por eles. Os meninos perceberam um cronômetro e rapidamente entenderam que iam ter que correr. O Yukimiya foi logo pegando seu óculos e o Izagi, antes da largada ser dada, tentou dar um oi pro Kunigami. Ele não sabia que tinham feito uma repescagem e por isso deu boas-vindas ao herói. Só que ele já não era mais o mesmo. Por mais que o Yoshi falasse que estava feliz por ele ter voltado para eles poderem jogar novamente e tal, o Ruivo apenas disse de forma seca: "Para. Eu não sou mais um herói. Eu larguei esse título infantil. Se prepare, Izagi. O melhor do mundo serei eu." A largada foi dada com os 3 antigos companheiros achando o Rensuke meio estranho e em direção a essa nova etapa, eles corriam. Logo na primeira zona dessa etapa, foi perceptível que as habilidades físicas do Kunigami tinham aumentado. Como é visível, essa primeira zona era de corrida em linha reta. A segunda zona era em corrida inclinada. E rapidamente percebemos que os jogadores com pernas fortes estavam tendo uma certa facilidade a mais para escalar. Os alemães eram super rápidos e o Yoshi até se perguntava se eles tinham a mesma idade. Ele não queria se dar por vencido. E logo vimos a terceira zona, que era de corrida em escala. O Yoshi percebeu que a performance de cada um em cada zona estava sendo medida. Esse treinamento literalmente julgava as capacidades básicas de cada um. E bem, a quarta zona era de pulo em plataformas. Dentro dos membros do Blue Lock, o único que tinha conseguido alcançar os alemães era o Kunigami. O bip eclodiu e o primeiro classificado chegou. Kaiser era o seu nome. Izagi não queria se dar por vencido e a zona final era basicamente de drible e ataque. Ele iria mostrar seu valor. Tudo o que precisava era não entrar em pânico e lembrar de tudo aquilo que ele tinha conseguido realizar até aquele momento. O Prota queria mostrar tudo de si. Ele chutou buscando acertar bem no meio, a bola foi, mais um cara falando em alemão comentou sobre finalmente eles terem se encontrado. Ele disse que o ia chamar de Yoichi e chutou a sua bola, tirando a do Izagi da trajetória ali daquele alvo que ela estava indo. O Yoichi estava surpreso e rapidamente percebeu que esse cara tinha previsto a trajetória da bola e a acertado. O homem com tatuagem no pescoço se apresentou ainda falando em alemão. Seu nome era Kaiser e estava ali para mostrar o impossível. O Kaiser foi colocado para nós como tendo o mesmo nível do Sai. Essa é uma discussão para outro vídeo, então vamos seguir adiante. O que descobrimos basicamente é que o Kaiser é um dos 11 melhores jogadores da nova geração. O Hash perguntou o porquê do Izagi estar plantado ali e o Prota explicou que esse cara tinha bloqueado o seu chute. Um moleque chegou também falando em alemão e disse para o Kaiser que não ia adiantar. Eles não conseguiam lhe entender. Por isso, ele tinha que usar fones. Esses fones eram uma pequena cortesia do ego e eram um micro tradutor. Se você reparar ao longo do futuro da história aí, o pessoal praticamente sempre tá usando eles por causa da barreira linguística. O sub-20 do Bastard fala alemão e os meninos
japonês. Os meninos receberam os fones e rapidamente tudo mudou. Um dos patrocinadores tinha feito esse item para que fosse possível conversar com pessoas do mundo inteiro. Ainda era um protótipo, mas esses fones eram capazes de traduzir instantaneamente para a língua escolhida. Até as nuances de cada voz ficavam perceptíveis. E bem, o garoto que falava com eles e explicava esse novo apetrecho se apresentou. Eu me chamo Ness. Os meninos estavam escutando em japonês e esses fones eram simplesmente de encaixe perfeito. Mesmo que eles se balançassem bastante, os fones não caíam. O Yukimi, olhando para a marca, rapidamente junto do Gagamaru, perceberam o nome registrado. A companhia Mikage. Quem havia fornecido esses fones era nada mais, nada menos que a família do Ryo. Um cara grosseiro chegou dizendo pro Ness que ele deveria parar de tentar simpatizar com os meninos. Ele tinha vindo até ali por causa que o dono do clube havia falado que os caras do Blue Lock eram fortes. E bem, se ele soubesse que seria desse jeito, ele preferiria ter ficado ouvindo fofoca de umas gostosas. Sinceramente, ele é um personagem que não agrega em nada na trama. E seu nome é... Véi, quer saber? Vamos pular isso aqui. Não vai fazer importância pra tu no futuro. O Green foi apresentado. A fúria não é nada além de um indício de negação em aceitar a nossa tristeza. Tremendo, ele caiu no chão. De forma filosófica, ele nos trouxe o conceito de que não podemos amadurecer sem aceitar a nossa tristeza. A tristeza é sempre tão dolorosa, mas também é a prova de que estamos vivos. Quanto sofrimento insuportável estava presente na nossa existência. Ele falou essas coisas nada com nada, que no final das contas tem até um sentido se tu for pro meio filosófico, tu deve ter entendido alguma coisa, mas a algazarra aqui estava feita. E quando o Izagi parou para olhar um pouco, rapidamente ele foi puxado pelos queixos. As Fujoshi aqui enlouquecem, na moral. Segurando os queixos de Julieta, Romeu comentou que tinha vindo para ali encontrar. O Ais do Blue Lock não devia o decepcionar. Julieta o afastou surpresa, só que Romeu mais uma vez se agarrou nela de forma incessante, dizendo para ele calar a boca e pedindo para que ela mostrasse que o próprio não tinha vindo ali para nada. Ele pediu para que ela se certificasse de ser um verdadeiro obstáculo no seu caminho. Brincadeiras à parte, pessoal, mas o Kaiser realmente veio pro Blue Lock por causa do Izagi. O Prota percebeu o quão irritante ele era e disse que ele ia ver. Se era isso que ele queria, o próprio faria questão de o esmagar. O Kaiser pulou de alegria e o Ness perguntou qual seria o papel do Izagi. O Michael pediu um tempinho ali para refletir e então comentou que nesse espetáculo que conta sobre a sua ascensão ao ranking de primeiro lugar no mundo, poderia ser dito que o Blue Lock representava um interlúdio cômico. Todos eles eram animais de circo que entretinham a plateia. E assim que ele subisse no palco, Izagi e Oichi, que pensava ter o papel principal, se daria por conta que não passava de um mísero palhaço. O Kaiser desejou boa sorte e pediu para que se debatessem por ele. O Ness o aplaudiu e o homem mandou ele parar com isso. Ele devia corrigir esse hábito de rebaixar os outros, pois ele era imaturo. O Kaiser pediu perdão e o Noel foi duro, dizendo que ele era quem fazia as regras ali e por isso o moleque não devia o responder. O primeiro treinamento estava agora finalizado. Como todos deviam ter notado, essa sala permitia avaliar todas as capacidades físicas dos atletas ali presentes. A filosofia do Bastard Munchen era a hiperracionalização. O Noah não ia levar em consideração as forças invisíveis, tais como impressões ou emoções. Não seriam apenas os jogadores com nomes conhecidos que sairiam dali vitoriosos. Se baseando no resultado do treinamento, entre os 21 jogadores ali presentes, os 11 primeiros participariam das partidas. Os demais ficariam no banco. Por ironia do destino, o Izagi ficou em último. O Bastard era uma equipe que vencia através da lógica. Então, logicamente, os critérios de julgamento seriam diferentes dos do ego. Pelo Kaiser ter impedido o chute no alvo do Izagi, ele tinha ficado ali. Uma seleção onde os números reinavam. Era isso que representava estar no Bastard. Fomos vendo as posições de cada um e realmente
esse seria um combate onde o Block teria que se estabelecer entre os 11 titulares do Bastard München. Pro Izag, se era de bons números que ele precisava ter, tudo que ele precisaria era ultrapassar seus limites para garantir seu lugar na equipe. Vimos o Rensuke surpreendendo em terceiro lugar, o Ness em segundo, o Yoshi comentando que não ia entregar o papel principal do Blue Lock, prometendo ali que iria fazer de tudo para vencer e também derrubar o Kaiser do seu pedestal em primeiro lugar, como já tínhamos visto ali enquanto estavam passando a fase. Seguimos adiante com os dias de adaptação ao Bastard tendo diferentes tipos de treinos. Vemos o Yoshi ali aumentando a sua visão de jogo, sua perspicácia visual dinâmica, depois treinando posicionamento, iniciativa e prática de ofensivas, só que temos a visão de que faltavam 10 dias até a primeira partida. Todos os dias, geral estava a todo vapor durante os treinamentos, lutando pelas suas vagas. O Izag tinha conseguido subir um pouco no ranking e cada dia que passava, aparentemente esse ranking era atualizado, o que gerava uma certa ansiedade para se esforçar mais e conseguir a vaga ali de titular, né? Meio que um impulsozinho que dava. Eles faziam treinos de um toque e o Yoichi pensava consigo mesmo que precisava produzir bons resultados no treinamento para engolir o Bastard, usando eles como escada para sua evolução. Depois da rotina de treinamento ter sido finalizada, vimos que as acomodações dos meninos estavam divididas em forma quadrupla. Dentro do quarto do Izag estavam o Kurona, o Yukimiya e o Hiyori. O Yuki perguntou sobre o Kunigami não ter falado com o Izag e ele apenas concordou. O Prota queria saber mais sobre a repescagem, mas no fim não adiantou. O Rensuke ali não falou nada. O Kurona, em um tablet, começou a ler as notas dos atributos do Kunigami. E tivemos então uma melhor ideia de suas estatísticas. Aparentemente, a partir de agora, os jogadores podiam ver as informações uns dos outros. E elas estavam distribuídas de formas detalhadas, servindo como referência para que eles melhorassem. Quando o Yoichi foi ver seu overall, ficou perceptível a tamanha diferença comparando ali ao overall do Kunigami. Enquanto o Rensuke tinha 89, o Prota possuía apenas 76. Ele percebeu que suas pontuações em perspicácia visual dinâmica e jogo direto eram boas, só que no geral, tudo era bem mediano. O Yoichi tinha aceitado que não chegou até ali apenas com sua força e reconhecia suas fraquezas. Porém, ele queria entender o que lhe faltava para subir na classificação, e por isso, ele foi ver o Noel Noah. Chegando no quarto do mestre atacante com os fones colocados, ele deu boa noite. E por sua vez, o Noel perguntou o que ele queria, sendo bem direto ao ponto. O Izag questionou o que era necessário para subir na classificação. O Noah, por sua vez, respondeu perguntando se ele tinha algum problema com seu método de treinamento. De modo geral, o Yoichi não tinha. Só que ele queria vencer contra o Kaiser, e por isso, o sensei perguntou qual era a sua arma. O Izag falou que era o chute direto, e o Noah seguiu então com demasiadas perguntas enquanto ele ia respondendo. O que você deve fazer para usar essa arma? E do que você precisa para fazer com que ela possa ser usada? De modo geral, ele seguiu ali perguntando, até chegar a um ponto onde o Yoichi não conseguiu responder. E foi aí que veio o ensinamento. O Izag precisava rever o seu modo de pensar, esquecendo de todas as teorias ali. Os seus planos não deveriam ter frases como "eu não sei". Ele deveria refletir sobre um ideal que pudesse explicar claramente. Não saber exatamente aquilo que você quer evoluir significava estar apenas esperando pelo melhor, ou seja, contando com a sorte. Seu mestre não iria selecionar esse tipo de jogador. Pensando sobre isso, o Prota perguntou a ele o que lhe faltava e bem, a lição maior veio. O Noah perguntou qual era a primeira coisa que ele fazia ao acordar. O primeiro ato dele pela manhã lhe dava a chance de se tornar o melhor do mundo? Cada dia, cada minuto e cada segundo, todo instante, o próprio deveria realmente fazer de tudo ao seu alcance para se tornar o número 1. A filosofia de vida do melhor do mundo foi revelada. Ele pediu para que o Izag voltasse com um plano que pudesse lhe animar de verdade e bem,
De supetão, fomos levados para o futuro. A primeira partida da Liga Neo Egoísta estava prestes a começar. Tirando o Kunigami, ninguém do Blue Lock tinha conseguido a vaga ali de titular. O Izagi pensava consigo que as palavras do Noah tinham lhe dado uma nova perspectiva. Mesmo sentado no banco, ele iria aproveitar esse instante. A equipe adversária do Bastard havia chegado. O Basha ali entrava em campo. E com quem como titular? Sim, o Bashira, ou o Neo Bashira, como ele quis se chamar. E, bem, o Izagi se surpreendeu com isso. O Otoya também tirou uma onda com o fato ali de ser titular e o menino não tá como titular. E eles ficaram um pouco surpresos de estarem sendo passados para trás. Só que o Yoichi jurou que ia se juntar ao Bashira naquele campo. Ali então, o início da primeira partida da Liga Neo Egoísta aconteceria. Bem, finalizamos finalmente esse entre fases aqui. E agora que temos o pós-sub-20 e o início da liga por completo, as partidas estarão chegando no canal por completas. Quando eu digo completas, é com tudo mesmo, tá ligado? Cada milímetro e cada diálogo que seja importante pra trama. É por isso que demora tanto, tá bom? Só 6 capítulos foi desse tamanho o vídeo. Imagina essa próxima partida que são 20. Mas bem, vai, é só que eu não sou de aço. Eu não tenho uma garganta tão boa, tá ligado? Pra gravar 15 horas de conteúdo por semana seguida e ainda conseguir gravar um monte de resumão sem parar. Na maioria das vezes a minha voz grava 30 minutinhos e já tá morrendo. Eu gravei aqui nesse vídeo uns 50 de bruto e tipo a voz aqui já tá meio, né, decadente. Foi seguido, então é meio loucura, né, fazer esses resumão. Só que eu me divirto fazendo e pelo menos pra mim é o que basta. Se você puder apoiar o canal deixando like, se inscrevendo, pra até esperar a continuação do resumão, eu agradeço. Eu tô querendo que aqui em abril eu ainda consiga trazer pelo menos essa primeira partida, tá bom? Eu sei que vai demorar um pouco, eu sei que não vai ser tão simples assim trazer no instalar de dedos, mas eu vou tentar, certo? Pra quem não quiser esperar e já quiser ir direto pro mangá, tipo, tu acompanhou os 3 resumão e agora quer ir pro mangá porque vai demorar demais o resumão, não tem problema não, meu colega. O capítulo pra que você continue a partir daqui é o 159. Tamo junto, um grande abraço e nos vemos aqui no próximo resumão, caso tu só acompanhe esse quadro no canal. Caso não, nos vemos logo logo, tá bom? Grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.